Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa querida Casa da Paz. Mais uma noite, todos nós juntos, né, em nome de Jesus, para mais essa oportunidade de aprendizado, de reflexão. Na noite de hoje, teremos a palestra do nosso irmão Geoffrey Torrent, que pertence à nossa querida Casa da Paz. Ele vai falar sobre a necessidade da reencarnação, tema sempre atual para todos nós, né? E para a leitura de harmonização, nós vamos ter do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, a lição número 108. Ela é intitulada Reencarnação. E inicia com uma frase de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Unicamente a reencarnação, coloca para a gente Emmanuel, esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão a rigor apenas conhece, de fato, um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio das leis, e os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referiam-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo o espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhante prova como períodos de refazimento e regeneração indispensável à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material que existirá na terra, enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Vamos então, nesse momento, após essa leitura, elevar os nossos pensamentos a Jesus. Mestre querido, é com muita gratidão que aqui estamos mais uma noite. Te agradecemos infinitamente, Senhor, pela bênção da vida, pela oportunidade dessa reencarnação, Senhor. Ajuda-nos, ampara-nos, envolva-nos diante de tantas oportunidades de nos tornarmos melhores hoje do que fomos ontem. Que a tua paz e a tua luz estejam conosco, hoje e sempre. Envolva, Senhor, os nossos lares e ampare a cada um de nós, como também te pedimos que ampare o nosso irmão Geoffrey. E assim, Senhor, pedindo que nos envolva e nos proteja, hoje e sempre encerramos, Mestre querido, esta prece, pedindo que as suas palavras tenham uma feliz aceitação em nossos corações. Que assim possa ser. Vamos então ao nosso estudo da noite de hoje. Uma boa noite de estudo para todos nós. Meus amigos, minhas amigas, frequentadores da Casa da Paz, assistentes das nossas palestras, espero encontrá-los todos bem, que Jesus nos proteja e
possa nos iluminar nessa conversa que nós teremos hoje, uma conversa sobre a necessidade da reencarnação. Olha, eu vou dividir esse nosso estudo, essa nossa conversa, em algumas partes, porque é um assunto muito extenso. Não dá para a gente falar isso que não fosse num seminário, porque são vários aspectos para serem abordados. Então, vamos primeiro conversar sobre o aparecimento da palavra ressurreição. O nosso amigo que vocês devem conhecer, Carlos Juliano Torres Pastorino, mais conhecido como Carlos Pastorino, ou simplesmente Pastorino, que desencarnou em 1980, ele era professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele era uma pessoa que conhecia bem aramaico, hebraico e tinha noções de copta. Ele pesquisou fora do Brasil, evidentemente, em textos originais que ele visitou em Israel e descobriu coisas, como ele conhece a gramática, eu não conheço, mas eu absorvi as observações dele. Existe um livro chamado Religare, do Sérgio Aleixo, Sérgio Fernandes Aleixo. Eu não vejo há muito tempo, mas ele, pelo menos uns 4 ou 6 livros, ele já tinha à época editado. Um deles até nós temos hoje aqui em casa. Mas ele dizia o seguinte, que essas palavras apareciam no texto, uma aparecia uma vez apenas, e outras 2 distintas, todas com o mesmo significado, apareciam várias vezes. Então o Sérgio Aleixo explica com termos gramaticais, por que era necron, por que era isso, por que era aquilo, mas para nós vai interessar o seguinte, ele dizia que a palavra encarnação é entrar na carne. Reencarnação, o espírito reentrar na carne. A palavra ressurreição é o inverso. É quando você sai da carne, você desencarna e vai para o mundo espiritual. O mundo espiritual é que é a reencarnação, porque a nossa vida é verdadeira. Vamos voltar, que é ressurreição, que é voltar à nossa vida verdadeira, ressurgir à nossa vida definitiva. Justificando, inclusive, o que Jesus já dizia, que nós estamos aqui para fazer estágios. Estágios como se a gente estivesse numa escola, vivendo numa cidade, a nossa vida é doméstica, com nossa família, e nós frequentávamos uma escola. E nessa escola nós iríamos nos desenvolvendo. Nessa escola nós iríamos aprendendo. Nessa escola nós iríamos evoluindo, nós iríamos amadurecendo. E esse é o sentido da reencarnação. Ressurreição é voltar ao mundo espiritual, nossa casa de origem, nossa casa. A palavra reencarnação é voltar, vamos chamar, para a escola, para a vida encarnada, né? Vida material, porque nós não somos matéria. E a outra palavra, a terceira palavra que eu disse que aparece apenas uma vez, é se referindo inclusive a Elias, que é arrebatamento. Ora, evidentemente, se a gente para pensar, o que seria a reencarnação?
A reencarnação, como eu disse, é o colégio que nos ensina as coisas. Nós somos criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes lá no início, onde ainda nós desconhecemos tudo. E por desconhecermos, nós vamos cometendo erros. E encarnações que nós chamamos de primitivas. Ou ainda nem amadurecidos, como crianças. Reencarnações primitivas e cheios de erros. Aí chega um momento que a gente precisa de crescer. E ao crescermos, nós precisamos de desenvolver a nossa inteligência. Repara bem, nós damos o nome de centelha divina, que está na nossa consciência, ao conjunto de todas as virtudes divinas que já vêm dentro de nós, porém encobertas. Daí nós sermos iniciantes. E na nossa caminhada, é nosso dever nós irmos desvelando, tirando o véu, nos aperfeiçoando para desenvolvermos essas virtudes, torná-las aparentes e elas vão fazer parte da nossa vida habitual. Ora, são muitas as virtudes? São inúmeras. Você imagina os defeitos que nós vemos nas pessoas, que a gente vê como nós somos ainda limitados, e nesses defeitos que nós vemos nas pessoas, todo antônimo de cada palavra que nós criarmos, que nós descobrirmos, ela será relatada como virtude. Egoísmo, caridade. Feio, bonito. E vai por aí afora. Fazer o mal, fazer o bem. Paciente, impaciente. Então, todas as palavras têm os seus opostos. Os aspectos negativos são os nossos vícios, os aspectos positivos são as nossas virtudes. A condição que nós temos para entrar no reino do céu é que nós só tenhamos virtudes. Isto é, a nossa luz estará brilhando. Porque a cada virtude conquistada, desvelada, descoberta, a cada virtude nós vamos ter um pouquinho de luminosidade. Nós todos somos seres de luz. Mas essa luz está encoberta. Só quando nós conseguirmos desvelar todas as virtudes, que nós fomos seres perfeitos, seres bons, seres de luz, aí sim nós teremos condições de partir para a nossa próxima etapa, que é a etapa angelical, e teremos condições de nos aproximar de Jesus e do Mestre, né? Do nosso Pai eterno e do nosso Mestre, professor dos caminhos das pedras, que nós todos sabemos que Jesus é a verdade, que Jesus é o caminho, que Jesus é a luz, que Jesus é a vida. Nós sabemos disso. Nós só não conseguimos fazer o que ele fazia e o que ele faz. Mas nós temos potencialidade para fazer tudo isso? É lógico que temos. Mas a nossa caminhada é essa procura. O nosso desafio é pensarmos em 2, 3 defeitos que nós temos, e nesses defeitos que nós temos, nós trabalharmos nessa encarnação. Na próxima encarnação, trabalhemos em outros,
na outra encarnação, em outros, até que não tenhamos mais nada para ser desvelado. Esse é o nosso objetivo encarnatório. Então, reencarnar significa evoluir, crescer, aprender, iluminarmos-nos. Esse é o objetivo da reencarnação. Mas quando Jesus esteve entre nós, ele não podia falar na linguagem clara, porque nós éramos extremamente limitados. A gente conversando entre nós, a gente faz uma transposição para a época de Jesus, mas a gente não faz uma transposição legal. Nós temos que nos imaginar na época com os hábitos e com as limitações que se tinha naquela época. O linguajar era limitado. Para vocês imaginarem, o conhecimento era limitado. Eles não tinham muitas alternativas, não tinham luz elétrica, não tinham grandes conhecimentos de coisa alguma. Pouquíssimos sabiam sequer ler. Então, imagina o sufoco que era lá. Eles comiam sentados ao chão. Não existia mesa de comer. Eles cozinhavam no chão. Tudo no chão. Dormiam no chão. Né? Existe até um livro de arquitetura chamado Construindo com o Povo, de um arquiteto chamado Hassan Fatih, que ele foi fazer habitações no início do século passado para pessoas pobres no Egito. Então as pessoas morriam muito picadas de escorpião na região. Eu lembro que, inclusive, uma das coisas que ele fazia, que ele criou, foi colocar a cama em balanço para os lados. As pessoas colocavam o colchão em cima dessa parte fixa. Por quê? Porque o escorpião não sabe andar de cabeça para baixo para poder dar a volta. Então as pessoas estavam garantidas da mordida do escorpião. Diminuiu absurdamente o nível de contaminações e mordidas por escorpião. Isso está no livro dele, Construindo com o Povo. Então observa, gente, isso foi há 100 anos atrás, início do século passado. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, época de Jesus. Então era uma limitação muito grande. O aquecimento era péssimo, a luz. Dificilmente eles tinham que ter tocha para poder entrar nos corredores. Você não via uma opção de coisas porque era tudo meio na penumbra. Então, nessa época que Jesus viveu entre nós, as pessoas não tinham conhecimento. O conhecimento dos judeus na época, eles achavam que seguir a lei mosaica era receber em troca, ainda em vida, os benefícios desse esforço que eles faziam. Então, se eles seguiam a lei, o que eles recebiam em troca? Eles iam ter mais animais, eles iam ter mais escravos, eles iam ter mais riquezas, eles iam ter mais conforto, iam ter mais terras, iam ganhar mais guerras. Quer dizer, era uma troca que eles entendiam. Nunca podiam imaginar em vida eterna, nunca podiam imaginar vida interior. Olha a limitação deles. Então, eles não podiam nunca saber o que era reencarnação. Como eles iam saber o que era reencarnação? Existia, mas as pessoas não entendiam muito. Tanto é que na Índia, no Egito, eles achavam até que se eles fizessem coisas erradas, eles iam reencarnar como animais. Os animais são sagrados na Índia, no Egito. Por quê? Até hoje. Por um motivo muito simples. Se regrediu, vai virar animal. Então, esse era o conceito que eles tinham há 2000 anos atrás. Como é que Jesus podia falar para eles em reencarnação?
Então Jesus falava: quem não renascer não vai chegar ao reino dos céus. Olha bem, imagina o conceito de céu deles. Só para a gente ter ideia. Não sabiam sequer que a Terra era redonda. Olha só para a gente perceber a limitação. Mas bem, nessa época Jesus chega no meio deles para conversar. Então, só um diálogo que eu vou contar aqui para a gente perceber. Existiam, na época de Jesus, 70 frequentadores, considerados líderes, rabinos, que falavam nos sinédrios, né? O prédio do templo hebreu. Então, eles estavam lá para conversar com o público, fazer a pregação. E um deles, um dos mais novos e considerado muitíssimo inteligente, era o Nicodemos, também filho de Nicodemos. O pai dele também se chamava Nicodemos. Era Nicodemos bar Nicodemos. Então ele, que era um dos grandes sacerdotes, era um fariseu. Por quê? Porque os sacerdotes eram muito apegados às leis mosaicas, sabiam aquelas leis de cor, não admitiam interpretá-las, era uma coisa muito ao pé da letra. Então eles eram aquele instinto fariseu, né? De exibicionismo, de demonstrar o seu conhecimento, de falar em voz alta na frente de todo mundo, se preocupar mais com as aparências visuais do que com o sentimento. Então Nicodemos não se conformava muito com a crença dos próprios fariseus e dos rabinos. Por quê? Porque na cabeça deles, eles tinham que bajular os ricos, porque os ricos iam que dar dinheiro para o sinédrio, os ricos é que poderiam oferecê-lo. Oferecer-lhes alguma coisa. Por que um pobre, um bêbado, um ladrão, uma prostituta iria dar para eles? Absolutamente nada. E eles não tendo essa noção de sentimento, eles achavam que tinham que bajular os ricos, privilegiar os ricos. Eles andavam todos bem vestidos, exibindo aquela roupa com um chapéu para chamar atenção, mostrando-se diferente dos outros, pisavam na rua nos pobres, porque não significava absolutamente nada, um mendigo. E como o Nicodemos era um fariseu, era um sacerdote, mas era um sujeito muito bom, ele tinha pena dessas pessoas. E ele ouviu falar de Jesus, que Jesus estava na cidade, estava nas cercanias, era um andarilho, fazia pregação, sempre defendendo e pregando para os pobres, para os mendigos, para os ladrões, para as prostitutas, e não para os ricos. Os ricos, por vergonha ou por medo,
iam assistir às pregações de Jesus escondidos. Então a gente sabe de várias pessoas que chegaram assistir pregações de Jesus. A Joana de Cusa, por exemplo, era uma delas. A Pâmela, por exemplo, que era mulher do Pôncio Pilatos, era outra delas. Então elas conversavam escondido com o Nicodemos, e o Nicodemos sabia qual era a cabeça de Jesus dentro das limitações dele. Então ele tinha muita vontade de ouvir Jesus e combinou que iria assisti-lo. Combinou com uns conhecidos que um dia iria sair à noite, por causa da iluminação que era precária, encapuzado, iria lá atrás de Jesus para ouvi-lo. E assim foi o Nicodemos. Ele tinha dúvidas, queria esclarecer-se. E uma dessas dúvidas era sobre a ressurreição. Ele não entendia a ressurreição, mas não era a palavra ressurreição, né? Era renascer de novo. Como renascer de novo? Então ele foi. Quando ele chegou no local onde estava Jesus, ele reconheceu Jesus estava conversando com dois discípulos, que eram André Barjones, era irmão de Pedro, de Simão, né? À época era Simão, e o Tiago. Então o Tiago e André conversavam com Jesus e o Nicodemos foi lá e se aproximou dele. Quando o Nicodemos lá chegou, começou a conversar, Jesus ouviu. Ao vê-lo, na mesma hora perguntou: como vai, Nicodemos? Aí Nicodemos já estranhou uma maravilha, do que primeiro ele ficou entusiasmado com aquele magnetismo, aquela atenção que Jesus dava para todo mundo. Segundo lugar, Jesus até o nome dele sabia. Bom, mas ele era do Sinédrio, ele era um sacerdote, e muitas pessoas deveriam saber. Mas ele não imaginava que Jesus soubesse. Então Jesus disse para ele, como perguntava para todo mundo: que queres de mim? E ele, na mesma hora, falou: Jesus, eu gostaria de entender uma série de coisas que eu, apesar de ter estudado, evidentemente, ele era considerado um dos caras inteligentes do Sinédrio, novo e um dos mais inteligentes. Ele tinha os seus seguidores. E disse: eu queria saber, Jesus, o que eu faço para poder chegar e atingir, merecer o reino dos céus? O que eu preciso fazer? Aí Jesus disse para ele: olha, meu amigo, você precisa de saber que quem não renascer da água, quem não renascer do Espírito, nunca poderá chegar ao reino do Pai. Aí ele: mas como renascer, Jesus? Eu, depois de velho, entrar no ventre da minha mãe para renascer de novo? Olha bem, olha a pergunta dele. Ele era sacerdote, ele era considerado um dos mais inteligentes e fez esse nível de pergunta. Que se a gente conversar na rua hoje em dia, a gente chega até a rir. Aí Jesus respondeu: poxa, você que é do Sinédrio, você que é um conhecedor das Escrituras, você não entende as coisas que eu falo que são da terra? Como é que você quer que eu lhe conte as coisas dos céus? E ele ficou sem graça, se despediu, tal, ficou lá um pouquinho e foi embora. O André e o Tiago, que estavam próximos, João também estava perto, tanto é que João, ele ouviu essa conversa e colocou no evangelho dele.
né? Mas o Tiago e o André pensavam assim: vamos aguardar as pessoas saírem para a gente conversar com o mestre, porque eu também não sei responder isso. Também não entendo o que é isso. Aí as pessoas foram indo embora, ia ficando tarde, cada vez mais tarde. E os dois então se aproximaram dele, o André e o Tiago, e perguntaram: Jesus, eu também não sei como é que a gente renasce de novo. Aí Jesus disse para eles: se você, explicou para eles, né? Eu disse que o que renasce da carne é a carne, e o que renasce do espírito é o espírito. Vocês não têm capacidade para criar o espírito. Então vocês já chegam aqui como espíritos encarnados. Vocês, ao desencarnarem, ao voltar, vocês estão nascendo da carne, porque o pai de vocês pode reproduzir carne, mas não espírito. E o espírito é o de vocês mesmo que vem aqui. Ah, é assim e tal. Entenderam, pelo menos disseram que entenderam, e ficaram felizes. Isso mostra que a ressurreição já existia e eles não sabiam à época. Bom, mas quero chamar a atenção, para não pensar que é invenção. Nós temos isso relatado no Evangelho segundo o Espiritismo, temos o livro da Amélia Rodrigues, que foi editado por Chico Xavier, aliás, por Divaldo, e temos o livro Boa Nova, que foi editado por Chico, pelo Humberto de Campos. No livro Boa Nova e no livro Primícias do Tempo, da Amélia Rodrigues, eles relatam esses fatos. Eles relatam. Eu lembro bem que a Amélia começa dizendo: um dos mais brilhantes e um dos 70 homens do Sinédrio, cheio de seguidores, era Nicodemos. Bom, conta que era um dia de lua cheia, bom, plenilúnio, como ela fala. Pois bem, mostramos que Jesus falou que era reencarnação. Mas, isso não me convenceu. Não tem problema. Vamos contar outra historinha aqui, que vocês vão ver como é que a coisa funciona. Vocês lembram que Jesus chegou para os discípulos, reunidos à beira do Rio Jordão, uma vez, e disse para eles: quem vocês acham que eu sou? Isso está em todas as Bíblias. Todas as Bíblias contam essa história. Eu tenho várias em casa, em todas elas conta. Quem vocês acham que eu sou? E os discípulos falaram. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias. Aí cada um foi falando uma coisa, cada um achava que era um profeta, mas Pedro falou: pois eu acho que és o Messias, o Filho do Homem, que veio entre nós aqui. Aí Jesus respondeu como sempre fazia. Houve um apóstolo que interrogou Jesus: mas como você pode ser o Messias se foi dito que Elias tinha que voltar antes? E Jesus disse: pois ele veio e vocês não reconheceram. Aí conta exatamente com essas palavras na Bíblia. Aí os discípulos entenderam que se tratava de João Batista. Então está claro que o João Batista era a reencarnação de Elias. Tanto é, não é por coincidência, que Elias mandou decapitar
os sacerdotes que discordavam dele naquela época, e matou até 400, decapitaram 400. E João Batista, para aprender lei de causa e efeito, morreu decapitado. Aí eu paro para pensar, se João Batista era a reencarnação de Elias, então a encarnação existia. O Elias não podia vir grandão para o João Batista, porque o João Batista todo mundo conhecia de criança, ele foi nascido ali, criado ali perto, ali foi em Nazaré, né? João Batista era nazareno, assim como Jesus era nazareno. Os nazarenos tinham características especiais. Os nazarenos tinham cabelos longos, não cortavam os cabelos. Os nazarenos comiam mais coisas silvestres, né? Então tinham características especiais e brincaram ali próximo, em Nazaré. Muitos conheciam, ainda criança. Então, é uma evidência da reencarnação, até porque, do jeito que Jesus era, se houvesse algum erro ali naquela interpretação, Jesus falaria na hora, não ia deixar uma mentira prosseguir. Houve uma ocasião também que eles estavam indo para Jericó, e na beira do caminho tinha um sujeito que se chamava Bartimeu, que era cego, deficiente visual. E passando pela estrada, o Bartimeu se dirigiu a Jesus pedindo que fosse curado. E os discípulos, o vendo falando com Jesus, perguntaram: Mestre, quem errou para que ele nascesse assim, ele ou os pais? Aí eu lhes pergunto, se ele era cego de nascença, como poderia ser ele se não fosse pela reencarnação? Então, o camarada tinha feito mau uso da vista, e com isso ele renasceu cego e Jesus o curou, dizendo que ele não voltasse a errar novamente. Então a gente tem uma série de observações mostrando em Jesus, se prestar atenção, porque é interessante que eu, quando era criança, eu comprei uma Bíblia, depois eu ganhei outra, eu tenho umas 5 ou 6 Bíblias em casa. Mas intervalo de 5 a 10 anos de uma para outra. E é interessante como as traduções, cada vez que elas vão se atualizando, elas vão modificando a interpretação para não dar margem a outra interpretação. Né? Pitoniza. Na primeira Bíblia que eu tenho aqui, a Pitonisa de Endor era sacerdote do Senhor. E aí eles vão modificando para não chamar a atenção. Daqui a pouco vai aparecer que o Bartimeu não era mais cego de nascença, para descaracterizar a reencarnação. Mas até o século VI, todo mundo oriental e ocidental eram todos reencarnacionistas. Até que houve um acontecimento que também é grande, não vamos falar, porque eu tenho que explorar a reencarnação. Então, é interessante a gente perceber isso. Vamos voltar à nossa reencarnação. Vamos observar uma coisa. Imagina, hoje em dia, uma pessoa faz alguma coisa, publica numa rede social qualquer uma notícia a respeito de uma pessoa. Eu abri ontem mesmo meu celular para ver no Facebook algumas coisas, notícias de amigos meus que não estão bem
no Rio, e apareceu tanta morte de gente que está viva, e o pessoal inventa mesmo, né? Eu acho absurdo isso, mas inventa-se. Vão precisar de muitas encarnações para poder curar isso. Mas o caráter e a vida de algumas pessoas. Então você imagina você publicar uma coisa negativa de uma pessoa que é próxima de você. Evidentemente, as pessoas vão ficar inconformadas. Hoje em dia, você imagina uma pessoa cometer uma atrocidade e a outra colocar que foi ela no Facebook. O que vai acontecer? As outras vão querer se vingar. Já aconteceu isso. Não quero falar de coisas negativas, mas já até espancaram, agrediram, etc. Uma pessoa porque ela se parecia com uma outra que talvez. Bom, nós temos justiça, gente, para julgar. Não existe negócio de justiça feita com as mãos, mas isso acontece. Você imagina então uma pessoa ter feito uma coisa grave e você ter colocado a fotografia dela e contado a história dela, mentira, numa rede social. Essa pessoa nunca mais na vida vai ter sossego. Vai ser evitada. Nunca mais na vida essa pessoa vai poder se demonstrar que melhorou, que ela não vai conseguir um monte de coisas que conseguiria se ninguém soubesse. Esse é um exemplo claro da misericórdia divina. Na reencarnação, repara como Jesus disse: a carne vem da carne, mas o espírito não. O espírito vem do espírito. Então, o erro que você cometeu numa encarnação, ele não vai ficar patente porque não vai ter a sua fisionomia, nem a sua fotografia, na encarnação seguinte. Então, ninguém sabia, por exemplo, que o João Batista era o Elias. Né? Não tinha como saber. Então, a gente não sabe uma série de coisas. Isso é uma misericórdia divina. Por isso que a gente esquece. Você imagina, pessoalmente, vamos supor que eu fui o rei da França. E eu encarno agora e todo mundo me vê como rei da França. Porque eu fui rei da França. Se eu me lembrasse, todo mundo soubesse. Você acha que a gente ia ter condição de ser humilde? A gente ia ter condição de ser simples? A gente não ia se encher? Tem gente que, porque tem um cargo mais importante, diz para o outro, sabe com quem está falando. Imagina uma pessoa que foi um rei, que foi uma pessoa importante, não necessariamente um rei, podia ser Winston Churchill, por exemplo. Se Winston Churchill estivesse aqui, todo mundo ia conhecer o Winston Churchill. Então, para isso, a gente vem com outro corpo. Aliás, tem uma história que o Chico comentou. Ele contou essa história. Nós sabemos que o Santos Dumont tinha uma série de defeitos, né? E o Santos Dumont, evidentemente, inventou o avião e ele precisava reencarnar. E ele reencarnou de uma pessoa, numa família, no estado do Rio. Acho que foi Campos. O Chico conta isso. E como o Chico conhecia, o Chico avisou para a família. Avisou para a família e a família recebeu o Santos Dumont já sabendo de antemão, né, que ele ia ter que ver com problemas. Suicida.
ia ter que vir com problemas. E a família recebeu o Santos Dumont muito bem, e ele era perfeito. E a família ficou feliz. Quando ele chegou aos 7, 8 anos, ele teve um problema, ficou doente, passou a ser um excepcional e desencarnou, ainda criança, 12, 13 anos. A família aceitou e compreendeu perfeitamente. O Chico foi autorizado a contar isso. Todo mundo sabe, a família, o nome, tudo isso é divulgado. Mas você imagina que essa família não soubesse de nada. A gente não ia nunca saber que aquele tinha sido Santos Dumont. Então ele teve a chance de se recuperar. Você imagina uma pessoa que recebe uma criança que tem uma deficiência mental. Você tem que imaginar, dentro da sua compreensão, que aquela criança foi muito inteligente na outra encarnação e usou mal a sua inteligência, ou usou a sua inteligência para o mal. Então ela está vindo agora para pagar, para aprender, para aperfeiçoar. Porque ela sabe. Você pega livros de EQM, que é experiência de quase morte, que as pessoas contam. Eles estão vendo os médicos conversarem, os pais falarem, etc., antes do desencarne. Evidentemente que esses não chegaram a desencarnar, tanto é que contaram. Mas quando você percebe isso, você vê que a gente segue a nossa vida. A gente sabe disso tudo. Então, o que é a reencarnação? É a oportunidade que nós temos para crescermos, desvelando virtudes que já estão dentro de nós, fazendo o bem, divulgando a doutrina, para que a gente possa chegar a um espírito melhor. Algumas pessoas dizem assim, Jô, mas quando a Terra for de regeneração, eu me modifico. Não, você não vai se modificar porque você não estará aqui. Porque a Terra será de regeneração quando as pessoas se modificarem. As pessoas se modificando é que vão transformar a Terra num planeta de regeneração. Acabando a fase de provas e expiações, elas vão chegar à regeneração. Não é quando o planeta for regeneração muda, porque quando ele for de regeneração, eu não tenho mais condição de mudar. Já passei. Então, vocês observem a urgência da nossa modificação. A gente precisa de primeiro se conhecer, fazer um balanço. É simples. Escreve todos os defeitos que você conhece, todos. Pensa nas pessoas todas que você conhece. Fulaninho fala palavrão. Fulaninho mente. Não precisa botar nome não, só bota os defeitos. Mentira, depreciação do próximo. E começa a escrever. Falar palavrões, prejudicar as pessoas. E vai escrevendo. Do outro lado da página, ou das páginas, não sei quantos você vai colocar, você escreve um antônimo daqueles defeitos. Egoísta, você bota caridoso. Maléfico, você coloca bondoso ou bondade. Vai colocando os antônimos. De um lado você tem os negativos, do outro lado você tem os positivos. Olha os positivos e começa. Eu sou bondoso? Não, então vou ser bondoso a partir de agora.
e comece a se modificar. Faz o seu planejamento. Comece a se modificar. Dentro de 2, 3 anos, você já se acha um camarada bom. Passa para o seguinte: eu vou ser paciente, eu vou ser tolerante, eu vou ser caridoso. Começa a se modificar. Ao você fazer isso, em primeiro lugar, você está fazendo um autoconhecimento. Está se descobrindo. Porque você só pode se modificar a partir do momento que você se conheça. Eu não posso fazer uma reforma numa casa se eu não conhecer a casa. Então, a primeira coisa, vamos nos conhecer. Depois, vamos nos modificar. Então, nós nos modificando, a gente está começando a fazer a mutação. Existe, a grosso modo, o nosso espírito, vamos dizer assim, ele é pego, ele é magnetizado ao nosso corpo por uma substância, talvez, alguns de nós podem chamar de sutil, é sutil, mas ela é física. É física porque ela tem peso. Né? Essa ligação é chamada de perispírito. Esse perispírito envolve o espírito e nos acompanha o tempo todo. E nesse espírito fica manchado, nesse perispírito, é a nossa caixa preta. Fica manchado, marcado, não vou dizer manchado, vou dizer marcado. Todas as nossas vivências, boas ou más. E nessa marca perispiritual, vamos chamar assim, é que se define nossa próxima encarnação e é que se define o nosso espírito. Essas marcas dão a vibração do nosso espírito, essas marcas dão o lugar para onde nós vamos. Pelas vibrações a gente percebe isso. Então, a nossa obrigação, e a reencarnação nos propicia isso, é a gente pegar a encarnação e começar a apagar essas marcas perispirituais. Você apagando as marcas perispirituais, você vai atenuando, colocando mais sutil o seu perispírito e vai começando a aparecer cada vez mais, quando desencarnado, a sua luminosidade. Não adianta você disfarçar, porque isso é uma coisa natural. Tem um livro chamado Voltei, também do Chico. O Voltei conta a história de um irmão chamado, ele, quando encarnado, era o Frederick Figner. E ele é chamado de irmão X não, irmão Jacó. Irmão Jacó. E o irmão Jacó viveu no início do espiritismo no Rio. Ele era um dono das casas de material eletrônico, eletroeletrônico. Naquela época vendia vitrola, rádio, aquelas coisas. Né? E ele era muito amigo do Bittencourt Sampaio e é muito amigo também do Bezerra de Menezes. Eles eram diretores da FEB, Federação Espírita Brasileira. E o Frederick, vamos chamar de irmão Jacó, estava sempre com eles. Até que veio o desencarne parcelado de cada um. Um desencarnou, depois o outro, depois o outro. E o irmão Jacó, quando chegou lá no plano espiritual, não se conformava, porque o Bittencourt Sampaio era uma luz enorme, era o presidente da FEB. O Bezerra de Menezes era uma fonte de luz. E ele não tinha nada brilhando. O livro chama-se Voltei. Né? É do Chico e chama-se Voltei. Então você imagina bem.
Ele não tinha iluminação nenhuma. E ele dizia, mas eu fui caridoso. Não, ele fazia doações para fazer propaganda das lojas dele. Ele fazia as coisas todas com algum interesse físico, material, para tirar algum lucro. Então aquilo não era uma coisa que você dava sem pensar em volta. E ele não tinha iluminação. Então não vou contar o livro para todo mundo ler. E ele, o que ele fazia? Ele se esforçava, trabalhando para melhorar, ele sabia que tinha que melhorar. Ele se encontrava às vezes com Miterco Sampaio, às vezes com Bezerra de Menezes, e se esforçando. Aí no final do livro ele consegue ver a luz dele. É muito emocionante, né? Então ele pede a Jesus que ele escreva para as pessoas encarnadas, que autorize ele a ditar, vamos chamar de o caminho das pedras, para que as pessoas produzam essa luz, desenvolvam essa luz em si próprios. E Jesus autoriza, então, no final do livro, você tem algumas páginas com ele dizendo o que a gente tem que fazer. É emocionante, né? Então, isso que eu quero dizer para vocês, a gente precisa de desenvolver a nossa luz, a gente precisa de purificar o nosso perispírito, a gente precisa de tirar as marcas do perispírito. Esse é o objetivo da nossa reencarnação. Quanto mais rápido a gente começar a se modificar, mais cedo a gente começa a produzir essa luz. E a gente tem que entender isso. Ah, mas será que isso é verdade? Bom, Nicodemos já deve ter entendido, porque ele era um homem bom. Mas muitas pessoas até hoje não entendem. Olha o tamanho da população espírita, olha o tamanho da população católica, evangélica, etc. Então não é para qualquer um. Tanto não é para qualquer um que Jesus dizia: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem tem olhos de ver, veja. Mas quem não tem, ainda não chegou o seu momento. Aguarde mais algumas encarnações. Mas a gente precisa, quem tem fé, quem acredita, você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai começar a dar valor às coisas importantes. Você vai começar a valorizar as virtudes. Você vai começar a ver o que vai. Vocês conhecem a história de Madre Teresa? Vocês viram o filme de Madre Teresa? Vocês conhecem a história de João Batista, João Evangelista? Vocês conhecem a história de Gandhi? Então, vocês conhecendo essas histórias, vocês vão ver que a pessoa se compraz em servir ao próximo. Não é o Chico, quando estava prestes a morrer, ele dizia: graças a Deus, eu vivi com o mínimo necessário. E foi verdade. Mas por que isso? Porque nós não levamos nada daqui, gente. O que adianta ter uma casa? Desencarnei e fui embora, a casa fica. O que adianta eu ter um carro? É bom para o meu comodismo, é bom para eu poder passear, para eu poder visitar meus filhos. É bom por uma série de motivos. Mas não ter apego ao carro, porque ele vai ficar aí. Mesmo que ele seja enterrado comigo, como eu vi uma história que um argentino fez isso, mesmo que consiga ficar aqui, não adianta ele enterrar comigo, porque ele fica e quem vai sou eu, é o meu espírito. Então nós temos que começar a procurar fazer o bem, fazer a caridade. Esse é o motivo da nossa reencarnação. Nós não estamos aqui por prazer, nós não estamos aqui a lazer, nós não estamos aqui de férias, não. Nós estamos aqui para resgatar os nossos erros passados. Tem tanta história para contar.
Mas a gente precisa disso, o tempo não vai nos permitir. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, a paciência de vocês. Leiam e pensam sobre isso. Vejam que é importante a gente estar reencarnado, é importante a gente estar ligado à doutrina, porque ela nos dá força, nos dá dinamismo, nos dá coragem, facilita a nossa evolução. Mas só depende de nós. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Para falar de ressurreição, talvez a gente precisasse de uma encarnação inteira e talvez não fosse possível, mas vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Jesus por tudo que nós enfrentamos, todos os benefícios que recebemos, que nos facilitou a evolução, todas as dificuldades e os reveses que nós sofremos, que nos fizeram aprender e também facilitaram a nossa evolução. Vamos agradecer conhecermos a doutrina, vamos agradecer estarmos dentro da doutrina e trabalhando nela, nos ajudando no crescimento. Vamos pedir a Jesus que sempre nos dê coragem, nos dê perseverança para nós insistirmos na nossa caminhada e podermos nos direcionar cada vez mais rápido em direção à nossa luz. Fiquem conosco, agora e sempre. Que Jesus nos abençoe e um abraço para todos. Até a próxima vez. Obrigado.